Vamos bater um papo aqui muito legal, falar um pouco sobre metas, sobre planejamento e como executar essas metas. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Café com Liderança. Esse é um espaço que foi criado para líderes, gestores e empresários que já entenderam algo muito importante. A semana, ela não começa na segunda-feira. Ela começa quando o líder organiza a mente, define prioridades e assume decisões. E vou te falar, hein? Aqui não tem promessa vazia, não. Aqui não tem meta bonitinha para ficar postando. Aqui a gente fala de liderança prática, decisão consciente e execução sustentada. Tá bom? Para quem chegou agora, meu nome é Williams Mota, eu lidero operações há mais de 15 anos, já vivi crescimento, pressão, meta agressiva, erro caro, cobrança diária e tomadas de decisão que não dava margem para romantizar nada, tá bom? Hoje, à frente do Hub Conecta Empresarial, eu ajudo líderes a saírem do operacional e assumirem o papel que o cargo exige. O tema de hoje é um tema dos mais importantes do ano. Por quê? Porque ele decide se 2026 vai ser mais um ano apenas planejado ou um ano realmente executado. É isso que decide, tá? Hoje a gente vai falar sobre metas para esse ano de 2026. E por que, vamos falar também por que a maioria delas não sai do papel, tá bom? Então, já pega papel e caneta, pega o seu cafezinho e vamos nessa para mais um Café com Liderança. Bom, por que janeiro é o mês que mais engana os líderes? Por quê? Porque todo início de ano é a mesma coisa. Todo início de ano, as pessoas estão mais animadas, as pessoas estão mais confiantes, as pessoas estão mais esperançosas para o ano que iniciou, né? E as pessoas fazem listas, criam metas, planejam o ano inteiro em apenas uma semana. Ou às vezes até em um dia, tá? Tem pessoas que fazem todo o planejamento de um ano em apenas um dia. Não sei como consegue isso, mas faz o planejamento todo em um dia. Ou pelo menos diz que fez o planejamento. Mas deixa eu te provocar com algo muito importante. Janeiro, ele é o mês mais mentiroso do ano, nesse aspecto, tá? Por quê? Porque janeiro é o mês em que a agenda ela ainda está vazia. Não tem nada, você não colocou nada na agenda. A pressão do dia a dia ainda nem chegou, né? Janeiro é o mês que está começando as coisas, então a pressão real ainda não chegou. Os problemas ainda não bateram ali na sua porta, né? O time ainda não teve tempo para o time falhar. Não teve tempo ainda. Está tudo começando a pegar ritmo, tá? O cansaço ainda não acumulou. Janeiro, ele não testa meta nenhuma, tá? A meta ela é testada lá para o mês de março, abril, agosto e realmente testada lá em novembro, né? É aí que a gente vê se realmente vai bater a meta ou não. E mesmo assim, a maioria das metas, ela já nasce frágil. Mas por que essas metas já nascem frágeis? Porque elas foram criadas num cenário ideal, né? Elas foram criadas no mês de janeiro, num cenário ideal, e não no cenário real, no cenário onde a pressão realmente acontece. As pessoas pensam,
Se tudo der certo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir isso, vou chegar a tal resultado. Mas a verdade é que liderança, ela não se constrói no se tudo der certo. A liderança se constrói quando tudo aperta, né? Quando a pressão chega. Aí a liderança se constrói. Mas por que as metas morrem e quase ninguém admite? Eu vou ser extremamente claro com vocês agora, tá? Metas, elas não morrem por falta de vontade. Metas não morrem por falta de ambição. E metas também não morrem por falta de capacidade. As metas, elas morrem por falta de estrutura emocional, mental e, claro, operacional. Tá? Se você não tem estrutura emocional, mental e operacional, essas metas tendem a morrer. A maioria das pessoas, elas definem metas apenas olhando para o resultado final. Tá? Só olha para o resultado final apenas, nada mais. E isso é um grande erro para um líder. As pessoas se perguntam, quanto eu quero ganhar nesse ano de 2026? Para quem é empresário, quanto eu quero faturar nesse ano de 2026? Aonde eu quero chegar nesse ano? Qual cargo eu quero ocupar? Essas são as perguntas que a maioria das pessoas fazem. Quanto eu quero ganhar? Aonde eu quero chegar? E qual cargo eu quero ocupar? Mas o que quase ninguém se pergunta é: quais decisões difíceis eu vou ter que sustentar? Quais são os desconfortos que eu estou disposto a aceitar para atingir essa meta? Quais são os hábitos que hoje eu tenho que eu vou ter que matar para chegar naquela meta? E qual a versão minha vai precisar morrer para eu chegar nessa meta? Quase ninguém se pergunta isso. Mas só que metas, ela não exige somente planejamento. Meta exige postura. E não tem jeito. Ela não exige só planejamento, ela exige uma postura de você. E quando o ano aperta, e olhe que ele sempre aperta, tá? A meta entra em conflito. A meta entra em conflito com o cansaço do dia a dia, o medo de você fazer, a pressão que você sofre no dia a dia. A meta entra em conflito com a vontade de aliviar um pouco consigo mesmo, justamente por causa dessa pressão do dia a dia. E aí, a maioria prefere aliviar consigo mesmo, prefere reduzir um pouco, né? Aliviar com suas metas, ao invés de fazer o que precisa ser feito. Bom, esse é um grande erro. Mas qual é a diferença do líder executor? E é aqui que está a grande virada de chave. O líder comum, ele começa pela meta. Mas o líder executor, ele começa pela rotina e pelas decisões. As decisões que eu já falei, né? O líder comum, ele se pergunta: o que eu quero alcançar? O que é que eu quero alcançar esse ano de 2026? Já o líder executor, ele não faz essa pergunta. O líder executor, de forma mais consciente, ele se pergunta: o que é que eu preciso fazer todos os dias para chegar nessa meta? Mesmo nos dias ruins, tá? Que não executamos somente nos dias bons. Os dias ruins chegam e precisa ser executado do mesmo jeito, tá? Aqui a gente fala muito sobre metas, a gente trouxe aqui um assunto sobre metas até empresariais, mas isso serve para diversas metas da sua vida.
né? Quem está aí na meta de emagrecimento, muita gente está na meta de emagrecimento. O que é que eu preciso fazer todos os dias para chegar no peso ideal? É ir para a academia, é alimentar direitinho? Pronto, coloca a execução diária. O que é que vai precisar ser feito para ir para a academia todos os dias? Mesmo nos dias de chuva, mesmo nos dias de frio, mesmo nos dias que o cansaço chega. Porque quem quer atingir o seu objetivo, quem quer alcançar a sua meta, não pode ir para a academia somente no dia que está bom, somente no dia que está bem consigo mesmo. Não, tem que ser todos os dias. É uma execução diária. E isso se aplica a todas as metas que você coloca para a sua vida. Tá? Quando a gente fala aqui sobre líderes, a gente fala também sobre líder da sua própria vida. Tá bom? E aí, na prática, líderes que executam fazem três movimentos claros. Primeiro movimento, o líder tem poucas metas, mas com responsabilidade total sobre essas metas. O líder executor, ele não coleciona metas, ele assume metas. Poucas metas significa menos distração, mais foco, mais cobrança real, tá? E ter muitas metas é apenas uma desculpa elegante para não executar nada direito. Apenas isso. Tá? O segundo movimento que líder executor faz é que meta sem agenda é apenas uma fantasia. Aqui é onde a maioria se engana, tá? Se a meta não tem horário, não tem dia, não ocupa espaço real na sua agenda, ela não existe. Ela não existe. Esses dias eu estava conversando com minha esposa, onde ela estava planejando, né? Colocando ali as metas para 2026. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Aí eu perguntei, vamos lá, para a primeira. Quando você quer alcançar essa meta, esse objetivo? Ela, eu não coloquei aqui não. O que você vai fazer para chegar nesse objetivo, para alcançar essa meta? Também não coloquei. Aí eu falei, você não tem data para concluir essa meta. Você não tem o passo a passo do que você vai fazer para chegar nessa meta, então isso não é uma meta. É apenas um desejo. Não é uma meta. É um desejo apenas. Aí ela parou para pensar e realmente era apenas um desejo. Hoje não. Hoje ela tem as metas bem definidas, com datas, tudo direitinho. Tá? E como eu falei, se a meta não ocupa um espaço real na sua agenda blindada, que nós falamos inclusive sobre agenda no último episódio do Café com Liderança, se a meta não ocupa um espaço real na sua agenda, essa meta não existe. A agenda, ela revela a prioridade. O discurso bonito não. Por isso é extremamente importante você ter uma agenda e ter uma agenda blindada, tá? E o terceiro é direção firme, mas de forma flexível. Quando o ano aperta, o líder comum, ele costuma abandonar a meta, tá? O ano sempre aperta, sempre vai ter um mês difícil, sempre vai ter um dia difícil, e o líder comum, o que é que ele faz? Simplesmente abandona a meta. O líder executor não. O líder executor, ele ajusta a forma, mas mantém a direção para chegar lá na meta que foi estabelecida. O líder executor, ele entende que intensidade engana, constância constrói. Nós já falamos muito similar sobre isso, sobre intensidade engana e a constância constrói. A gente traz um vínculo para um tema que eu trouxe agora há pouco, até não. Um dos stories que eu fiz um dia desse, nós falamos sobre a constância, né? A constância
de você executar todos os dias. Eu acabei fugindo da memória agora, mas eu vou trazer depois para vocês sobre isso. Mas entenda, intensidade engana e constância constrói, tá bom? E se você quer que 2026 seja diferente, pense suas metas da seguinte forma: poucas metas, mas poucas metas que realmente mudam o jogo, tá? Cada meta, ela precisa estar ligada a ações semanais claras. Você precisa saber o que vai fazer em cada semana e em cada dia para atingir sua meta. A agenda, ela precisa estar protegida e isso não é negociável. Não pode ser negociável. Sua agenda precisa estar protegida. Se você tem um horário para fazer tal coisa, faça aquela coisa nesse horário. Se você determinou um horário para ir para a academia, vá para a academia todos os dias naquele horário. Porque se você deixar, se você não tiver uma agenda blindada, sempre vai chegar uma emergência, sempre vai chegar uma urgência, e aí você vai acabar abrindo mão do que é para você fazer para atender a urgência, para atender aquela emergência, tá bom? Então, a agenda precisa estar protegida e isso não é negociável. Você precisa fazer também uma revisão semanal das suas metas, mas essa revisão precisa ser brutalmente honesta. Você precisa pensar e anotar: eu executei ou eu só pensei bonitinho? Tá bom? Isso você precisa ter em mente. Se você não revisa as suas metas, você apenas se ilude. Apenas se ilude. E se você se ilude, você vai repetir o ano anterior. Você vai repetir o ano anterior. Vai ser novamente aquele ano onde você, no mês de janeiro, planeja todas as suas metas, se ilude ao longo do ano e quando chega no final do ano você olha para trás e vê que não fez nada. Aí você olha para trás e vê que o seu ano atual, que chegou ao fim, é o reflexo do ano anterior. É a repetição do ano anterior, na verdade. Não é nem o reflexo, é a repetição do ano anterior. Tá bom? Por isso é muito importante você executar o que você realmente planeja. E para fechar o Café com Liderança de hoje, eu quero deixar algo muito claro. Metas, elas não fracassam porque são grandes. As metas não precisam ter tamanho. Elas só precisam ser mensuráveis, realizáveis. Tá? Você precisa ter as condições de realizar aquela meta. Não adianta você planejar, colocar uma meta gigante que você ainda não tem nem o recurso necessário para chegar naquela meta. Se você não tem ainda o recurso necessário para chegar naquela meta, e eu não estou falando de recurso financeiro, tá? Não estou falando de recurso financeiro. Estou falando do recurso para atingir a sua meta, até porque eu ainda nem sei qual é a sua meta. Mas se você não tem o recurso para atingir aquela meta, não é uma meta, é apenas um desejo. Não adianta aqui ficar fazendo discurso bonitinho, dizendo, faça metas que você vai chegar, que você vai alcançar. Não é bem assim. Precisa ter o pé no chão e fazer metas alcançáveis. Tá bom? As metas, elas não fracassam porque são grandes ou porque são pequenas. As metas, elas fracassam porque não são sustentadas quando os problemas acontecem. As metas fracassam porque elas não são sustentadas quando o desconforto chega. Eu citei um exemplo de uma meta, emagrecimento ou hipertrofia, para quem vai para a academia também. Então, se você colocou essa meta de ter uma hipertrofia, de você emagrecer, então quando o desconforto do frio chega, quando o desconforto do cansaço chega, se você abre mão de você ir fazer o seu treino que você programou, é ali onde a sua meta começa a fracassar. Tá bom? Então eu vou repetir. Metas não fracassam porque são grandes ou pequenas. Metas fracassam
porque não são sustentadas quando os problemas aparecem, tá? E se você quer que 2026 seja diferente, não seja uma repetição do ano anterior, não comece prometendo mais. Não comece se prometendo mais coisas. Comece decidindo. São as decisões que mudam o jogo. O que você vai sustentar nesse ano de 2026 para você chegar ao seu objetivo, para você alcançar a sua meta? O que você vai parar de negociar? Você vai parar de negociar com a procrastinação? Vai parar de negociar com o seu cansaço? Qual tipo de líder você vai ser quando ninguém estiver olhando? Quando você está lá no seu trabalho sozinho, qual é o tipo de líder que você vai ser? Você vai ser aquele líder responsável ou você apenas executa quando tem alguém olhando? Tá bom? Você precisa decidir isso para que você consiga chegar na sua meta. E se você quer evoluir um pouco mais na sua carreira, no próximo sábado é que data? Deixa eu só conferir aqui. Próximo sábado é dia 24 de janeiro. No próximo sábado vai começar o PDL. O que é o PDL? É o Programa de Desenvolvimento de Liderança, seja liderança empresarial, seja liderança pessoal, tá? O PDL é um treinamento prático e estratégico, criado para líderes, gestores, profissionais que precisam sair do operacional, assumir a postura de liderança de verdade e gerar resultados consistentes. Tá? Esse programa ele foi desenvolvido a partir da vivência real em gestão de equipes, operações, liderança de alta performance. No PDL, o foco não é teoria excessiva. Nós não vamos trazer aqui trazer apenas teoria excessiva para vocês. Não. Sim, o PDL ele é uma aplicação prática no dia a dia do líder. Né? É você ter consciência de tudo que você precisa fazer no dia a dia. O PDL ele é um programa de 4 encontros ao vivo em uma sala fechada no Zoom, onde você poderá tirar suas dúvidas comigo se você quiser. Tá? E se o PDL faz sentido para você, o link para inscrição está na bio do meu Instagram, ou você pode me mandar uma mensagem no direct também, que eu vou responder. Fechado então? Então, próximo sábado, dia 24 de janeiro, começa o PDL. Então, corre lá no link na bio do meu Instagram, ou me manda um direct, que eu te mando mais informações sobre o PDL. Fechado então, pessoal? Corre lá, o link na bio e aproveita. E esse foi mais um Café com Liderança, o espaço onde líderes organizam a mente antes da semana começar. Domingo que vem, às 8 horas, a gente se encontra aqui novamente com mais um tema extremamente relevante para você começar a sua semana. E se você acredita que essa live fez sentido para você, se essa live te ajudou, convida uma pessoa para o próximo domingo, tá bom? Para ela vir tomar um café conosco aqui no nosso Café com Liderança. Tá certo, pessoal? Então, tenham uma excelente semana e um ano de execução. Valeu, tchau, tchau!